que diferenças é que a Mariana que voltou Ui. trouxe que a Mariana que foi não tinha? Qual é que foi as principais... o que ficou mesmo a bater cá dentro e que te deixou mesmo a pensar durante muito tempo, durante muitas coisas, sobre muitas coisas, sobre o nosso estilo de vida, de consumo, de esbanjar. Tu vais a um país assim Eu e não vês tenho nada. que não há telemóveis. Há Não há... telemóveis, eu Sim, tinha telemóveis, mas não era como nós temos. Não há... Sim, ainda há bocado estivemos a falar de Sim, acesso à sim. internet. Mas não há... Pá, acho que eu não me estou a conseguir expressar. Porque Sim, também eu estou. nunca vivenciei algo assim. E tudo o que eu posso falar é de imaginação quase, ou de uma certa informação, por muito pouca que seja que tenha tido. Mas é totalmente diferente. Sim, é cada. E essa é mais ou menos a pergunta clichê que toda a gente assim pergunta. Quais são as diferenças? Momento clichê. Exato. Epá, há muita diferença. Tipo, tu chegas lá, por mais preparação que eu tinha tido, eu chego lá e nunca iria estar preparada para o que eu Isso vi. também é clichê, Mariana. É verdade, e o que eu vou dizer também vai ser clichê para muita gente, mas é a realidade. Eu, por mais preparação que eu tinha, eu nunca fui preparada o suficiente para o que eu vi lá. Para as coisas que eu vivi, experienciei lá, pá, nem metade das coisas que eu poderia imaginar na minha cabeça em Portugal antes de ir e que eu vivenciei lá, é que acho que ninguém pode... Qual é que foi a coisa que mais te chocou? Ui. Foram histórias, foi uma vez... ui. Então, olha, umas coisas que nós fizemos, eu e a Marta fomos a uma das tabancas. Tabancas eram... Nós tínhamos a comunidade em geral e depois havia várias tabancas que eram casas feitas de palha e terra. E pronto, e paus e coisas assim, tipo madeira, mas tipo mesmo mal construídas. E nós fomos a essas tabancas e lá, tipo, a comunidade era muito diferente da comunidade de Bafatá em si, centro, e as pessoas lá eram todas de outras culturas, por exemplo, eram mandingas ou fulas, que são culturas mesmo de lá, têm tipo as coisinhas, os rituais deles e as coisas deles. E eles nunca... Há pessoas lá que as crianças choravam porque nunca tinham visto um branco e pensavam que era uma coisa do outro mundo, que era um demónio, uma coisa que lhe vinha fazer mal. E nós as únicas coisas que íamos fazer lá era pesar, medir a altura e medir o perímetro do braço das crianças, que era por para causa ver da nutrição. da subnutrição. Eu vi muitas crianças subnutridas, tipo, ao níveis extremos. Uma coisa impressionante. E numa das Isso é uma das imagens de marca, entre aspas, não pelo lado negativo, da Unicef, que é sempre a abraçadeira já do braço, já na parte vermelha. Sim, eu vi, era tipo, eu apanhava nas crianças tipo mínimo, mas tipo aquilo não tinha peso, não tinha nada, sei lá, era uma coisa um bocado chocante. E eu tinha que meter as crianças na fita métrica, medir a altura delas e pesá-las. Elas choravam, porque nunca tinham visto um branco e tinham medo. Houve uma criança que... Uma coisa horrível. Uma coisa que para mim foi das piores coisas, que eu peguei na criança. Tipo, a mãe deu uma criança com medo, até a própria mãe tinha medo. Deu uma criança e a criança... Tipo, eu tinha a criança assim, esse cara estava junto ao meu corpo, estava só a pegá-la pelos braços. E a criança começou a fazer xixi de medo, porque eu era branca. Porque eu era tipo uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma pessoa branca e pensava que lhe ia fazer mal. E pronto. Duas perguntas. Achas que esse medo é incutido pelos próprios ou vem de experiências com brancos? E a segunda é: como é que conquistas uma criança que nunca viu um branco na vida e tem medo e tu estás lá só para ajudar? São perguntas difíceis. E a primeira pergunta, ou seja, eu acho que é um bocado dos dois, porque na Guiné houve muita guerra e também é um bocado, eles têm um bocado de medo porque supostamente os brancos foram para lá para atacá-los. Exato. E tinham um bocado de receio por causa disso. E se calhar ouvem histórias. E por outro lado, a cultura, não da comunidade de Bafatá Centro, mas tipo das outras comunidades, de Fulas e Mandigas, das tabancas, eles não sabem muito, não são...
lá está, eles não são muito evoluídos, digamos assim. Então têm histórias e têm crenças em que os brancos são os maus e que vêm cá para prejudicar tudo. E outra história que eu me lembrei era que, por exemplo, havia uma criança no centro de nutrição, onde a mãe e a criança estavam lá, onde a criança já estava a recuperar, mas estava mesmo mal, ela não se conseguia mexer, tinha os ossos todos. É recuperar do quê, desculpa? Da subnutrição, Ok. estava desnutrida, a um nível muito extremo, estava quase a morrer. E tudo porque havia uma crença numa das religiões deles, numa religião, sim, pronto, numa das comunidades deles, que era a mãe, quando tinha a criança, antes de amamentar a criança, tirava um bocado de leite para uma chávena da mama. E depois metia uma formiga dentro da chávena. Se a formiga afundasse, era porque o leite estava estragado e ela não podia dar leite à criança. Se a formiga flutuasse, ela podia dar leite à criança. E nesse caso a formiga afundou e a mãe não amamentava a criança pelo menos os primeiros 2-3 meses e só dava água à criança e chá. Então a criança ficou subnutrida, cada vez perdia mais líquidos, ela não recuperava, até que foram lá médicos e enfermeiros e levaram a mãe e a criança para o centro de nutrição e deram formações à mãe, falaram com a mãe, instruíram a mãe a dizer que isto eram tudo crenças e rituais que não se deviam fazer, que eram coisas... Mas o leite não estava estragado. Não, era só... bom, mas era uma crença. Era uma crença e todas as pessoas daquela comunidade faziam isso, ou seja, a taxa de mortalidade das crianças naquele sítio, por isso é que as taxas de natalidade nesses sítios, em países que não têm instrução suficiente para cuidar de crianças, é que é tão baixa porque as pessoas acreditam em coisas que não são verdade, não são reais. Uhum. E, coisas que vêm dos antepassados e há coisas mesmo incríveis. E, então, desculpa, continua, pensei que já tinhas acabado. Não, e pronto, mais ou menos. Havia mães também todas deformadas, com os pés todos tortos, bem porcadas e subnutridas, porque também elas não tinham muita comida para elas comerem, então não tinham comida para dar aos filhos. E no centro das mães havia muita mãe e muita criança subnutrida, onde depois as mães faziam uma coisa, o médico estava lá, dava os potezinhos da comida para as crianças, as crianças diziam que não queriam, são crianças, tipo, primeira colherada não querem, fogem ou viram a cara e depois o que as mães fazem, ok, tu não queres, então vou comer eu. E elas comiam a comida das crianças e não davam nada aos filhos. Uhum. Então havia muita criança a morrer assim, tipo, foi horrível ver histórias e presenciar e ver imagens e ver pessoas, tipo, então, assim. e a minha segunda pergunta, como é que tu conquistas uma criança que tem tais medos? Porque tu estás lá só para ajudar. Como é que tu provas que não és um demónio, que não vais fazer mal, que não a estás a colocar em perigo? Pelo contrário, estás lá para ajudar e talvez para salvar-lhe a vida. Então tens que... No meu caso, nós íamos muito devagar, perguntávamos sempre aos pais ou à mãe. Ou às vezes nem sequer estavam lá os pais, nem a mãe, nem ninguém, era só uma irmã com... Pouco mais velha. Havia nessa vez que eu e a Marta fomos às Tabancas, havia crianças para aí com 12, 13 anos, com as irmãs de 1 ano ou menos, que iam levar os irmãos para serem pesados e medidos, porque as mães estavam a trabalhar e elas não podiam levar os filhos. E nós perguntávamos sempre à pessoa responsável pela criança para saber se podíamos tocar nela, para saber se podíamos chegar ao pé dela, e íamos sempre muito devagar, mas era muito difícil. Nessas tabancas era muito difícil chegar ao pé das crianças. Depois na comunidade em Cibafatá as crianças eram um bocadinho mais dadas. Uhum. Sempre... Se calhar também já mais habituadas à presença de instituições e sim, mais habituadas à presença de outras pessoas fora da comunidade que iam lá. E sempre tinham aquela curiosidade das crianças de tocar, de chamar, de... um branco. Nós passávamos pela rua, era branco pelelé. Branco pelelé? Que é branco mais branco. E nós, tipo, disseram-nos para responder que era preto umbau, que é preto mais preto. Tipo, respondiam, tipo, era uma brincadeira assim da coisa. Nós ao princípio, não vamos chamar isso, né? Isso é um bocado... Era isso que eu estava-me a lembrar agora. Indo tudo de um país como Portugal, que apesar de tudo até nem há assim tantas situações de racismo. Obviamente que há racismo em Portugal,
mas felizmente são mais casos isolados, sim, acho eu. Sim. Se calhar até estou enganado e Portugal acaba por ser um país profundamente racista, mas espero que não. E gosto de acreditar que não. Claro. Mas como é que as pessoas de um país assim vivem a questão do racismo? Nem sequer existe esse conceito ou essa noção desse conceito não existe, porque o que tu estás a dizer para mim não reflete de todo o racismo, é só uma coisa natural. Uma brincadeira. Branco mais branco e o preto mais preto, é a condição de cada um e pronto, e está feito, mas somos todos humanos. Pronto, havia pessoas que não haviam racismo nenhum, eram tudo brincadeiras, mas notava-se que havia um certo racismo quando nós passávamos, tipo, aquele é branco, vieram cá mais brancos, ou principalmente nas tabancas notava-se com as crianças e mesmo com as mães com medo, nós tocávamos nas crianças dela e tentávamos aproximar-nos e elas tinham tipo, sempre um bocadinho mais receio. Mas em Bafatá e em si, no geral, eu pensei que havia muito mais racismo e acho que as pessoas não se aperceberam muito, não. Tipo, estão um bocadinho evoluídas nesse sentido. Não notei assim tanto racismo quanto o que eu estava à espera. Estava à espera muito mais racismo da parte deles para nós. Mas claro, senti racismo e era... nós passávamos e também eu por ser mulher, nós também fomos avisados, tipo, mulheres, tenham cuidado, não andem sozinhas. Nós tínhamos sempre um bocado de medo porque nós éramos quatro raparigas e só um rapaz. E nós tipo, ok, ao princípio vamos andar sempre juntos, não sei o quê. Mas depois, ao conhecermos a comunidade, passado 2 semanas ou menos, nós já andávamos tipo, pelos mercados, ok, hoje vais tu buscar pão e buscar mangas, e agora vais comprar panquetes e donetes. Tens alguma história assim que tenha acontecido, alguma cena de saíres e... Pá, uma história que tu queres contar? Ou se calhar podes não ter, não é? Mas... Pá, sempre que nós passávamos por um sítio havia uma casa que estava sempre uma família inteira com as crianças a brincar na rua, estava sempre uma mulher mais velhinha e sempre que nós passávamos nós passávamos e a senhora dizia olha preto, olha preto não, desculpa, olha branco e nós ao princípio ficávamos mulher velhinha, tipo, existe às crianças para nos chamar tipo assim, tipo, ficámos assim um bocado aí. Pronto, o primeiro dia passou e não sei o quê, depois sempre que estava a falar fazia a mesma coisa e depois vinha lá a criança, as crianças dizer branco pedalei, e depois nós compreendemos que aquilo era uma brincadeira, porque perguntámos ao padre porque é que eles faziam aquilo, se era alguma coisa contra nós, e eles, não, isso é tudo brincadeira. Então era tipo, cada vez que íamos ao pão e comprar mangas e comprar donetes e que é que são donetes? Desculpa. Donetes e panquetes são os bolos deles. Okay. Donetes é tipo um donut, eu não gostei muito de donetes, ser sincera, mas as panquetes é tipo uma mini bola de Berlim, tipo um sonho, que é frito tipo ali na hora e não sei o que, e aquilo é a melhor coisa do mundo. Tipo, aquilo é tão bom. Ele é que não gosta de coisas doces, não gosta de bola de Berlim, não gosta de nada. E aquilo é mesmo bom. Tipo, ao princípio, tipo, não, tipo, não gosto assim tanto. Mas é caseiro, fazem com... Fazem com massa de lá, não faço a mínima ideia do que aquilo tem. Tem massa, deve ser trigo e açúcar e água. Fabricada por eles próprios? Sim, aquilo é fabricado por eles. Moem lá o trigo ou coisa lá. Não sei bem o que é. E fritam, têm lá tipo umas frigideiras, fritam aquilo na hora. Aquilo higiênico zero. Mas ao primeiro impacto é um bocado chocante, a partir de 2 dias, tipo, está-se bem. Tu comes e tipo, está-se bem, não bebes água chaguis porque nós não bebíamos água deles, não, porque... Por questões de segurança. Exato, questões de segurança. Nós tínhamos... o sistema imunitário deles, se calhar, já está preparado para aquela água. É muito reforçado. Nós bebíamos a água da torneira deles, só que depois metíamos tipo umas pastilhas de cloro. Como se as piscinas. Eu durante um mês bebia água de piscina. Já estava farta de água de piscina. Eu bebia um golo de água só para parecer que estava numa piscina a beber água. Já estava farta, já nem sequer queria beber água. Pronto. E havia uns chuminhos, que era sumo de folo, que é uma planta, um fruto selvagem deles. Que aquilo era tão bom e tão doce. Eles tinham aquilo em sacos de plástico. Tipo, como se fosse um saco de plástico, assim, um quadradinho pequenino. O sumo estava lá dentro. Quase como o Capri-Sun, não? Vinha mais ou menos o formato... Não, é saco de plástico daqueles transparentes. Ok. Tipo, era um quadradinho assim, cheio de sumo lá para dentro, eles davam ou não,
e tu, tipo, com os dentes rompias a saco e ia vendo aquilo. Então, e é assim que eles também tinham água, eles não têm garrafas nem nada assim. Então, e estavas a falar da questão da água. Como é que vocês que foram de Portugal, Sim. quais é que eram as vossas condições? Como é que era o banho, a vossa higiene? Como é que, mesmo depois ao fim do dia, internets, como é que conviviam, o que é que faziam, jogavam às cartas? Então, nós, em termos de higiene, nós tivemos em 2 casas. Primeiro tivemos uma casa onde era onde o Padre Paulo estava. Não era onde ele estava, mas era no mesmo sítio, no mesmo aglomerado de casas onde ele estava, onde havia um quarto para as raparigas e um quarto para o Chico, que era para o único rapaz, era ele. Porque numa comunidade católica não era bom estávamos a dormir todos juntos, não é? Não ficava bem, segundo eles. Então havia 4 camas para nós, as raparigas, e tínhamos uma casa bem onde era tipo... Tínhamos uma sanita, um lavatório e um chuveiro que aquilo era tipo no chão. Tipo, ok. Por acaso não tivemos grande problema com a água, porque na Guiné é um país onde chove muito e nós fomos durante a época de inverno, de umidade, a época úmida, ou seja, acho que é assim que se chama. Então nós conseguimos tomar bem mais ou menos dia sim. Não era dia sim, dia não, tipo, nós tomávamos bem quando conseguíamos, mas tínhamos uma certa regularidade. Mas não tomávamos bem todos os dias. E lá tu suavas, tipo, em 40 graus. Pois, exato. E a amplitude térmica era horrível. A amplitude térmica. Não, o que eu queria dizer, eu fui atrás de ti. A umidade. A umidade era... Acabas de tomar banho e vestes-te e já estás encharcada. Eu acabava de tomar banho e já estava logo a suar. Eu perdi quilos a suar só. Só perdi quilos em água. Tenho que ir à Guiné. Qual ginásio qualquer. Ou uma sauna, que era uma sauna natural. Yeah. Mas então o que nós fazíamos no dia que não tomávamos banho era tomar banho em toalhita. Em toalhitas? Em toalhitas, então nós levávamos tipo dodotes e nós e nós limpávamos todas as toalhitas acima da cabeça aos pés em toalhitas e pronto, tipo, era então, o nosso banho. Depois andavas a cheirar a dodote. Isso era péssimo para os mosquitos. Isso é péssimo para os pretos. Depois eles acham que a catinga dos brancos, a catinga dos brancos é dodote. Claro. Os brancos cheiram a dodote. Não, a roupa... olha, lavar a roupa à mão é a pior cena do mundo. Eu dou valor à máquina de lavar a roupa, uma coisa impressionante é que eu vim de lá. Eu lavava a roupa Nunca à tinhas mão. lavado roupa à mão antes, num tanque não, aqui? Nunca. Eu lavava boi quando era puto. A minha mãe tem um tanque aqui e em Trás-os-Montes a minha avó também tinha. Eu também tenho tanques em casa, mas graças a Deus tenho também a máquina de lavar. Eu curtia bué de ver a minha avó e a minha mãe lavar a roupa à mão. E adorava bué ir lá com o sabão azul e branco lá naquela espécie de grelha e tal. Nós tínhamos. Depois metia lá dentro e sacudia. Isto puto, que agora não faço nada disso. Né? Tenho máquina de lavar. Nós tínhamos tipo 2 alguidares, uma daquela cena para esfregar. Não sei como é que se chama. E um tanque, quase? Não era um tanque, era mesmo 2 alguidares e uma cena para esfregar. Tipo, não sei. A parte da grelha. A parte da grelha, exato. Aquilo era tudo desmontável. E pronto, e nós ficávamos e cada vez que tinha a lavar roupa era uma coisa impressionante, tipo, eu demorava horas e eu tirava a roupa, cheirava a roupa e a roupa cheirava mal ainda. E tipo, eu durante o mês todo cheirei mal e cheguei a Portugal tipo ao aeroporto para dar um abraço aos meus pais e não sei o quê, e os meus pais tipo deram um abraço e depois, ai Mariana, cheiras tão mal, tipo, mãe, tipo, cheiras tão mal, eu acho que és o quê, eu faço o quê? Não tenho culpa, não é? E pronto. E epá, por aí. E era isso. Esta conversa toda começou porque eu tinha perguntado no início qual é que foi a coisa que mais te tinha chocado em África? Foi isso, as crianças sob nutrição. Foi uma crença que eles também têm, que é a crença do Irã,